Hello! Welcome to fifth class. O conteúdo dessa semana será future. Primeiramente, vamos ao can. Can é um verbo modal que ele é utilizado nas frases afirmativas, interrogativas, negativas, sem sofrer alteração. É por isso que ele é utilizado e é conhecido como modal. Além dele, existem outros, mas vamos fixar aqui, na aula de hoje, somente o can, que tem o significado de poder, de trazer habilidade, de se fazer alguma coisa. Temos na afirmativa, I can play soccer. Repare que o can vem logo após o sujeito, consequentemente ele foi associado a um segundo verbo, está aí a sua modalidade, sem fazer com que ele altere a estrutura deste verbo. Temos na frase afirmativa, o can, ele é associado ao verbo play, que com ele vai trazer a sua modalidade. Repare que o play não tem nenhuma alteração. Eles trabalham juntamente na frase, trazendo um significado uniforme, de habilidade de se jogar um futebol. Continuando, temos a negativa. Na negativa, ele recebe o not. Então, a estrutura é a mesma da frase afirmativa, só que ele vem com not logo após ele. Temos aqui I can't or cannot. Ele também tem a sua forma contrata. Utilizando o apóstrofo, relembrando na aula anterior, iremos perder uma letra. Foi o caso aqui que está sendo mostrado neste exemplo. E a frase continua com o seu formato original. Não houve alteração de montagem desta frase. Repare que o único sentido que ela obteve foi o sentido negativo. Eu não posso jogar futebol. I can't play soccer ou I cannot play soccer. Vamos agora ver a interrogativa. Ele sai da sua estrutura e passa a iniciar a frase. Repare que o verbo que está acompanhando o can continua no mesmo lugar. Somente a troca de lugar do verbo modal. Então temos, can you play soccer? Yes, I can. No, I can't. Repare que ele pergunta e ele mesmo responde. Então, são as facetas de um verbo modal. Continuando, temos agora a frase com he, que se fosse no simple present, consequentemente, haveria alguma modificação. Você se lembra desse conteúdo? Porém, aqui não. Este verbo não há necessidade de alterar. Continua a pessoa he, o play não recebe alteração e a única formação ali é que ele sai do seu lugar original para ir no início da frase. Justamente estamos falando de frase interrogativa. Ok, let's practice. Roteiro de estudo. O assunto é importante você ter contato e ter assimilado. Após isto, teremos também que ver a pessoa que faz a ação naquela frase, verificar o verbo can, como que ele está sendo utilizado e qual é a estrutura que nós temos ali na questão. Se é uma frase afirmativa, se é uma frase interrogativa, se é uma frase negativa. Continuando, temos aqui a nossa imagem. Relembrando, sempre observamos a fonte, justamente para ver se dela eu posso apreender qualquer significado que possa me ajudar a compreender o que está acontecendo. I can ski, I can't ski. Repare que essa imagem nos esclarece muito bem o significado de ski, que é a mesma palavra utilizada na língua portuguesa. Lembram-se do conteúdo dos cognatos? Temos aqui um exemplo.
Repare também que o can, inicialmente no primeiro balãozinho, está na frase afirmativa. Então, ele veio logo após a pessoa. E já na segunda, já é uma frase negativa. Ele recebeu apenas o not. Só que ali temos a variação da forma afirmativa para a forma contrata. Vamos, então, continuar o nosso estudo, porém agora com future. Eu quero passar para vocês noção do que seria o futuro da língua inglesa. Ele se refere ao futuro do presente do modo indicativo da nossa língua portuguesa. Ele também trabalha com marcador temporal. Esse marcador é o will. Repare que este will, ele não tem significado também. Só que o que é de diferencial aqui, que ele será usado na afirmativa também. Então, nós temos o will sendo utilizado na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Então, temos a frase afirmativa, he will study math. Ele estuda matemática. O will, ele é colocado antes do verbo principal, para fazer este verbo virar um futuro. O will study, estudará. Consequentemente, está aqui a tradução relacionada ao presente do indicativo. Continuando o nosso future, temos a interrogativa. Esse will sai da sua forma afirmativa, ou seja, ele sai do lugarzinho que vem logo após o sujeito e ele entra no início da frase. Esse início vai fazer com que formemos a nossa frase interrogativa. Porém, o verbo principal, que é o verbo que dá o significado dessa frase, ele continua no seu mesmo lugar. Observando, temos o will para qualquer pessoa. Então, não importa a pessoa que vier. He, she, we, I, eu continuo utilizando o mesmo will. Temos, então, a resposta. Will he study math? Yes, he will. No, he won't. Aí existe uma variação. Na negativa, o will not, quando eu tenho a forma completa, e quando eu tenho a forma abreviada, o que vai acontecer? Ele recebe o apóstrofo e, consequentemente, o O do not acaba caindo. Então, ele recebe uma modificação maior. Temos que tomar cuidado. Aqui, podemos, então, constatar o que eu acabei de dizer para vocês, que o will not, na forma completa, e o want na forma abreviada, sempre antes do verbo principal. Então, ele não estudará matemática. Ok, let's practice. Roteiro de estudo. Primeiramente, o assunto que temos que abordar, temos que conseguir apreender, temos que observar e identificar qual é o tempo verbal, se está no presente, se está no futuro. Também temos que olhar a estrutura da oração. Essa estrutura se relaciona com afirmativa, interrogativa e negativa e se irá ocorrer realmente o futuro ou não. O nosso anúncio agora faz uma propaganda do YouTube. Você conhece este site porque é um site que você tem vários tipos de mensagens e anúncios. Vocês conseguem ter ali informações de filmes, informações de músicas, informações de algumas notícias, comerciais, tudo aquilo em formato de filme. Olhando aqui a nossa fonte, reparamos que não há muitas informações para que consigamos entender o que está se passando no anúncio. Então, verificaremos no próprio anúncio. Your films will last forever on YouTube. The temple address on internet. Reparando a utilização do will primeiramente, que é o conteúdo da nossa matéria. Ele está sendo utilizado antes do verbo last, que aqui está com o significado de durar. Ele está
sendo utilizado em uma frase afirmativa. Então, os filmes com o YouTube, o que acontecerão com eles? Eles serão duradouros, ou seja, forever. Eles serão para sempre. Estarão lá para você poder consultar no momento em que você quiser. Review. Vimos hoje na aula que temos o can, que é o verbo modal. Ele é chamado de modal porque ele faz com que o seu verbo principal não receba alguma alteração e ele mesmo é que se movimenta no decorrer da sua frase. Quando ele está na afirmativa, ele vem logo após o sujeito. Quando ele está na interrogativa, ele passa para o início da frase, justamente para iniciar a sua frase interrogativa. E quando ele está na negativa, ele recebe o not. Permanece no mesmo local, sendo utilizado antes do verbo principal e, consequentemente, ele vai trazer um sentido negativo. Além do can, vimos também o will, que é um indicador do future, que é o tempo verbal futuro da língua inglesa. Repare que este indicador sempre estará no início da frase, quando a minha frase for interrogativa. Estará após o verbo no início da frase, quando for frase interrogativa. Na frase afirmativa, ele virá logo após a pessoa, antes do verbo principal. E na negativa, ele pode ser usado o will not or want, justamente antes do verbo principal. Não esquecendo, meus caros alunos, que temos ambiente virtual. Ele está lá justamente para te auxiliar. Busquem, procurem, perguntem. Temos lá o chat, temos lá fórum de notícias, temos lá pessoas para auxiliar e tirar justamente essas dúvidas que vocês precisam. O tutor estará lá, eu também estarei lá em alguns dias, estarei te auxiliando no seu estudo em casa, nas suas dúvidas que você tiver quando estiver fazendo o seu exercício. Então não esqueçam, recorram ao ambiente virtual, porque ali você pode melhorar muito mais o seu estudo. This is the end of our class. Thanks.